E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre funções em Python. Antes da gente continuar, já deixa aquele like aí, se inscreve caso você ainda não é inscrito, para ficar por dentro aqui das novidades que surgem aqui no canal. Seu like é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante de alguma forma e entregar ele para pessoas que precisam assistir esse conteúdo e que de alguma forma vai ajudar elas a entenderem um pouco melhor funções. Beleza? Outro recadinho, eu deixei na descrição aqui desse vídeo um link com cursos que eu indico. Cursos sobre Python, sobre outras tecnologias também. São todos cursos que eu já fiz e que vocês sempre me pedem. Pô, onde eu posso aprender isso que você está mostrando no vídeo? Então, dê uma olhadinha na descrição que o primeiro link que eu deixei é uma lista com os cursos e materiais que eu indico. Beleza? Bora lá pro vídeo. Então, funções. Recentemente eu fiz um post lá no nosso Instagram, da PyCode, falando o que são funções, né? Esquecendo um pouco de Python agora, em geral, né? O que são funções em geral, assim, em outras linguagens de programação também. Tem uma definição aqui que diz que uma função é um conjunto de comandos, um conjunto de código que executam alguma ação, tarefa ou rotina. Geralmente elas recebem algum parâmetro de entrada, ou seja, algum valor que você empurra para dentro da função. Ela executa coisas em cima desses valores e devolve algum resultado, né, algum retorno, baseado no que você colocou na entrada nos parâmetros dela. Eu até fiz uma comparação aqui no post, comparando uma função com o liquidificador. Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas presta atenção. Uma função é um liquidificador, onde você coloca as laranjas nele, bate as laranjas e você tem como resultado um suco de laranja. As laranjas podem ser os parâmetros de entrada, o liquidificador a sua função, que vai executar o que tem que ser executado, ou seja, bater as laranjas, e o resultado é um suco de laranja. Eu até ilustrei aqui parâmetros de entrada, a função em si, que é o nosso liquidificador, que vai executar o que ele tem que executar com os parâmetros de entrada. Nesse nosso caso aqui, ele vai bater todas as laranjas, e o resultado, o retorno dessa função, é um suquinho de laranja. Parece um exemplo bobo, mas é basicamente isso. Não é nada muito fora disso aqui. A gente já vai para o código e vai ver na prática, especificamente em Python, como que isso funciona. Tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês. A função tem vários benefícios, né? Um deles que eu acho muito bacana é a questão de organização mesmo de código. Beleza? Então, digamos que você precisa enviar e-mails no meio do seu código ali, automatizar o envio de e-mails. E aí você tem um script Python que envia e-mail. E o script tem várias linhas lá. Ele passa e-mail e senha para o provedor, dá um provedor enviar e-mail, você tem que passar o texto desse e-mail, e aí dá o send, né? Então é um bloco inteiro de código só para enviar e-mail. Imagina que cada vez que você precisa enviar um e-mail na sua aplicação, você tem que pegar aquele blocão gigante de código e colocar lá na parte do código que você precisa enviar e-mail. Se você coloca esse blocão de código de e-mail, de enviar e-mail, dentro de uma função chamada enviar e-mail, você só vai precisar chamar a função enviar e-mail nos locais que você precisa enviar e-mail. Então, tipo, é uma organização muito melhor do que ficar copiando e colando blocos de código. Além de facilitar a manutenção também. Porque imagina que você mudou a senha do seu provedor de e-mail. Você vai dentro da sua função enviar e-mail, troca a senha e já vai ser aplicado para todos os locais do código da sua aplicação que usam essa função. Se você tem esse código replicado em vários lugares, você vai ter que ficar trocando a senha em 10 lugares diferentes do seu código lá. Porque você tem código duplicado. Então, a boa prática é não dupliquem código. Se você tem que fazer o mesmo código duas vezes, isso aí deveria ser uma função. Levem essa regra para organizar o código de vocês, que tudo vai fazer mais sentido. Vamos lá então. Vou começar aqui com o nosso Jupyter Notebook para ficar mais didático para vocês.
esqueçam agora ambiente, onde está rodando e tal, como eu sempre digo, né? Foquem aqui na sintaxe do Python de criar funções. Antes da gente começar a criar função, quero comentar algumas coisas com vocês que às vezes a gente faz e nem se dá conta. Mas, por exemplo, o mais básico que vocês já devem ter feito. Olá, mundo. Vocês já estão usando função aqui. O print é uma função. É uma função que nós chamamos de função nativa, né? Ou seja, é uma função Python que já vem com a instalação do Python. Então, nós temos as funções nativas do Python. Quando você instala o Python na sua máquina, começa a trabalhar e fazer os códigos, a própria instalação nativa do Python, sem nada instalado nela, só o Python, já traz diversas funções nativas prontas para você usar para facilitar a sua vida. Né? O print é uma função, o lem, né, para você ver o tamanho de alguma coisa. Por exemplo, uma lista aqui. Né, aqui eu passei uma lista vazia. O lem é uma função. Né, poderia ser o lem numa string aqui. Pycode. Pycode. Né. O lem é uma função nativa do Python. Vocês não precisam instalar nada além do Python para poder usar a função lem. Ela retorna o tamanho de algum objeto que você passar. Temos outros exemplos aqui, como o próprio, aqui ó, meu dício, minha variável, recebe dict. Agora o meu dício é um dicionário vazio. Então, a função dict nativa é uma função nativa que já vem com o Python, que transforma uma variável, né, cria uma variável no formato de um dicionário vazio ou valores que você queira passar aqui dentro, beleza? Então, só para vocês dividirem, existem diversas funções nativas do Python para vocês utilizarem já disponíveis aí. Outro exemplo que vocês acho que utilizam muito, né, é o input. Então, input. Aqui, digite seu nome. Vocês usam muito input, né, nos exemplos de vocês. O input, ele também é uma função nativa do Python que já vem com ele. Instalou o Python, já pode usar input, sem precisar fazer mais nada. Beleza? Sabendo agora que existem as funções nativas, a gente se depara com o seguinte problema. As funções nativas que vêm com Python já não são o suficiente, já não atendem mais à necessidade que vocês têm nos seus scripts aí. Vocês estão fazendo scripts mais avançados, vocês estão fazendo coisas mais elaboradas, e só o input, o print, o length e etc. já não serve mais. Vocês precisam de funções personalizadas. E aí o Python, né, assim como toda linguagem de programação, nos permite criar funções minhas personalizadas, né, além das nativas que ele traz. E como eu faço isso? Por exemplo, em outras linguagens como JavaScript, a declaração de função seria function, né, tal, minha função aqui. Bem descritivo, né, function, é bem descritivo. Eu estou criando uma função e eu preciso usar a palavra reservada function. Faz muito sentido, né, função em inglês. No Python, é um pouco complicado, o pessoal se confunde muito. O function do Python é def, na verdade. Então você precisa colocar, ao invés de function, você usa def, o nome da sua função. Aqui minha função. Beleza? 2 pontos e o corpo da função aqui. Função, né? Então, o def é de definição. Então, eu estou definindo uma função aqui. Definição de função. Então, por isso def de definition em inglês. Então, eu preciso passar def, o nome da minha função, 2 pontos, e o corpo com o bloco de código que eu quero isolar na minha função para utilizar em outros lugares. Essa é a forma de declarar uma função em Python. E vamos fazer um exemplo super simples aqui, depois a gente vai evoluindo ele. A função somar, beleza?
e vai somar dois valores. Nós vamos ter dois valores de entrada, A e B. E aqui nós vamos somar, vou dar aqui um return A mais B. Primeiro eu vou isolar o resultado em uma variável e vou retornar o resultado. Tá, vai ficar um pouco confuso, mas a gente vai chegar lá. O que eu fiz aqui? Eu criei uma função def que se chama somar e ela recebe dois valores de entrada, as laranjas, né? O valor A e o valor B. Dentro dela eu tenho o código que eu quero executar, então o resultado recebe o valor de A mais o valor de B e eu retorno o resultado para fora da minha função. Tá um pouco confuso, eu sei, mas é o seguinte. O return significa a declaração de retorno da minha função. É return e eu passo o que a minha função somar vai estar retornando, né, para fora dela. É o resultado dela, que seria o nosso suco de laranja, vamos dizer assim, né? Então, se eu chamar isso aqui somar, e agora prestem atenção, 1 e 1, né, somar, passei o valor de A, 1, passei o valor de B, vai ser 2, vamos colocar para ser diferente, executei, e deu o valor 3, que é o retorno de somar. Beleza? Então ela fez 1 mais 2, passou para resultado, eu retornei resultado aqui. Poderia também eu só dar um return A mais B, que funcionaria da mesma forma. Então esse é o exemplo mais simples, né, de funções que a gente pode fazer. Soma dois valores e retorna. Agora, eu queria pontuar algumas coisas com vocês. O pessoal bem iniciante tem muita dificuldade em entender esse return. Então, não é obrigatório uma função em Python ter um return declarado. Ela pode muito bem ser só uma função de rotina que executa alguma coisa e não retorna nada. Se eu não colocar aqui return na minha função, beleza? E executar, estão vendo que funcionou da mesma forma, não deu erro? E o que a minha função fez? Ela só atribuiu o valor de A somado com o valor de B à minha variável resultado, mas ela não retorna nada. Ela não cospe nenhuma informação para mim, onde eu chamar ela. Ela só executa algo sem return, sem um retorno, tá? E o pessoal também confunde muito, por incrível que pareça. Faz isso aqui, ó. Somar, coloca um print aqui em resultado. Tá vendo? E agora eu vou somar. E olha aqui. Olhem, prestem bem atenção nisso. Eu chamei a minha função de somar para somar dois valores. Eu atribuí o valor somado de A e B a uma variável resultado que eu criei. E eu dei print nesse valor resultado. Reparem que a minha função não tem um return, ela não retorna nada. Tá mostrando 3 aqui porque executou esse print dentro da função, mas ela não retornou nada. O pessoal confunde muito print com return, por incrível que pareça, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O print a gente usa apenas para mostrar variáveis que a gente quer, valores que a gente quer, no terminal para a gente, para facilitar aqui na hora de desenvolver. Na prática, vou ser bem sincero com vocês. Você trabalha e programa dentro de uma empresa em Python, você sabe que a gente nem usa print, basicamente. Não existe código rodando em produção com um monte de print no meio lá, e se tem, tá um pouco errado. Então o print, para aprendizado, é muito bom. A gente usa muito aqui para mostrar os resultados de coisas que a gente está manipulando. Mas na prática, ele não é um retorno de uma função. O retorno de uma função seria você fazer return resultado. Por quê? Agora vocês vão entender. Eu vou botar aqui meu resultado. A variável meu resultado recebe o resultado da minha função somar.
Então eu quero que o meu resultado, a minha variável resultado, seja alimentada com a soma de dois valores. Tá? E agora eu vou mostrar que meu resultado não tem nada. Não tem valor nenhum na variável meu resultado. Estão vendo? Porque simplesmente o meu resultado não recebeu atribuição de valor nenhum, porque somar não retorna nada. Somar só dá um print lá dentro e alimenta a variável resultado. Agora, se o cenário for esse, return resultado, e eu faço, minha variável resultado recebe somar, e eu mostrar o valor de meu resultado, meu resultado, e eu mostrar para vocês o valor que tem em meu resultado, a minha variável, meu resultado que eu estou criando fora da minha função, tem o valor 3, que veio da onde? Veio do retorno da minha função somar, e tem um return aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo aqui? Meu resultado recebe o retorno de somar. Então, o que retornar aqui da minha função somar, eu atribuo a minha variável meu resultado, e vai ter essa variável vai ser alimentada com o valor da minha soma. Beleza? Isso é muito diferente de fazer, né, o que eu fiz de exemplo ali para vocês. Uma função com print sem retorno não vai ter nada na minha variável meu resultado. Tá none, que é nulo, né? Em Python isso aqui é nulo. Meu resultado tá nulo, a minha variável. Porque eu não tenho, o somar não está retornando nada para dentro da minha variável. A função somar, quando eu invoco ela, quando eu chamo ela só vai fazer um print aqui dentro, né? Com valor, mas não vai atribuir a lugar nenhum, não vai retornar nada. Então, separem bem isso na cabeça de vocês. Print não é return. Tem nada a ver uma coisa com a outra e o pessoal confunde muito. Beleza? Vamos lá, gente. Digamos que eu também queira ter uma função que executa alguma rotina de código e ela não tem parâmetro de entrada nenhum. É possível também. Eu posso ter aqui uma função chamada, como eu comentei antes, envia e-mail, e ela executa aqui dentro, ela passa aqui e-mail, recebe aqui pycode@gmail.com. A nossa senha é 12345. Tá vendo? Aí. E aqui vai ter um código e vai enviar o e-mail de fato, né? Digamos que existe um código aqui que envia o e-mail, tá? É fictício aqui, mas imaginem que exista algo do tipo. Então o que a gente fez aqui? Criou uma função que envia um e-mail, né? Pega o e-mail, pega a senha, conecta no provedor. Vamos colocar aqui, vamos anotar aqui. Conecta no provedor de e-mail. Monta a mensagem do e-mail, monta corpo do e-mail e dispara o e-mail para quem tem que enviar lá. Eu vou passar aqui, por exemplo, o e-mail de envio. Recebe, eu vou enviar um e-mail para outro e-mail de outra pessoa. E é isso aí. Digamos que aqui exista todo o código e toda a lógica que dispara um e-mail. Ele vai disparar um e-mail. E ele não tem retorno. Essa função não tem retorno porque eu só quero uma função que execute um bloco de código e não me dê retorno nenhum, porque para mim não precisa, nesse caso aqui. Então não tem retorno, eu só executo esse bloco aqui. E eu também não quero empurrar, passar, colocar dentro nenhum parâmetro dentro dessa função. Por quê? Porque tudo que ela precisa para enviar um e-mail já tem dentro dela mesma, ela não precisa de dados nenhum de entrada para fazer esse envio de e-mail. Então, eu simplesmente crio aqui def, envia e-mail,
abre e fecha parênteses, vazio, porque não tem nenhum parâmetro, eu quero que 0 parâmetro nessa função, 2 pontos e a lógica de envio de e-mail. Está declarada a minha função que envia e-mail que não tem retorno e não tem parâmetro de entrada. Então, digamos que eu estou fazendo um código lá. Eu estou fazendo um for em uma lista e para cada um elemento da lista eu quero enviar um e-mail, beleza? Eu tenho aqui uma lista de pessoas. E vai ter aqui o Felipe, a Gabriele, o Joãozinho. Enfim, vão ter várias pessoas aqui. Para cada uma dessas pessoas eu quero enviar um e-mail. Beleza? Então fazer um for pessoa em pessoas. Vou percorrer todas essas pessoas. E para cada uma dessas pessoas eu vou enviar e-mail. E aí eu só preciso chamar aqui envia e-mail, que é a função que eu acabei de declarar aqui em cima. Sem parâmetro nenhum. Eu só invoco ela dessa maneira aqui. Para invocar e chamar a função, você precisa dizer o nome da função, abre e fecha parênteses, e passar os parâmetros necessários da função dentro de parênteses. Nesse caso aqui, não tem parâmetro nenhum, eu preciso só chamar envia e-mail. Então, nessa lógica aqui de exemplo, eu estou percorrendo cada pessoa da minha lista e enviando e-mail para cada uma delas. Beleza? Agora, isso aqui não vai me dar retorno algum. Estão vendo? Ó, eu estou rodando esse código. Ele está rodando, ele está chamando envia e-mail para cada pessoa, mas não tem retorno nenhum na envia e-mail, então não vou ter retorno algum. Se eu tivesse aqui algum retorno, return, por exemplo, e-mail enviado, e eu fizesse aqui e-mail enviado, recebe envia e-mail, a minha variável e-mail enviado, se eu desse um print nela, e-mail enviado, return, e-mail enviado, recebe envia e-mail, print e-mail enviado. Aqui eu tenho que fazer isso. Aí, eu não tinha declarado ele novamente. Então o que está acontecendo aqui? Agora sim eu tenho um retorno da minha função envia e-mail, que é uma string, né? E-mail enviado, como é só exemplo aqui. Eu estou percorrendo todas as minhas pessoas. Para cada pessoa, eu disparo o envio de e-mail e atribuo o retorno dessa função, para minha variável e-mail enviado e mostro o valor dela. Então, e-mail enviado, e-mail enviado, e-mail enviado. Um e-mail enviado para cada pessoa da lista. Beleza? Diferentemente de antes que eu não tinha nenhum retorno, então não mostrava nada. Simplesmente mostrava nulo, né? Porque isso aqui não retorna nada. Então, separem bem essa diferença, tá? Agora eu vou adicionar na minha função parâmetros de entrada. Vamos lá. Eu quero aqui, no parâmetro de entrada, o nome da pessoa que eu estou enviando e-mail, beleza? E eu quero também o e-mail dessa pessoa que eu estou enviando meu e-mail. Aqui é o e-mail de envio, a senha. Aqui é o e-mail que vai enviar, né? A senha do e-mail que vai enviar. E aqui é o e-mail de envio, o e-mail da pessoa que vai receber, né? E-mail destinatário. Vou botar aqui teste. Que vai ser o meu parâmetro de entrada e-mail. E aqui o nome do destinatário vai ser o meu parâmetro de entrada aqui, nome. E no retorno, eu vou colocar aqui para ele retornar e-mail enviado para a pessoa tal, dona do e-mail
e-mail. Beleza? Agora, o que eu acabei de fazer aqui? Vamos primeiro deletar isso aqui, para ficar mais simples para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma função que envia e-mail e pede dois parâmetros: nome da pessoa que vai receber o e-mail e e-mail da pessoa que vai receber o e-mail. Nome do destinatário e e-mail do destinatário. E aí, nome dest, e-mail dest. Gente, eu sei que eu poderia fazer sem essas duas linhas, poderia fazer o retorno direto aqui com nome e com e-mail. Mas aqui eu quero facilitar a didática, tá? Então, fiquem tranquilos, eu sei que poderia ser mais simples. Então, eu tenho uma envio e-mail, passo o nome de quem vai receber, e-mail de quem vai receber, e retorno aqui, executo primeiro o bloco de código que vai fazer o disparo do e-mail, que daí teria aqui conexão com o provedor, envio de e-mail novamente, e retorno algo dizendo que o e-mail foi enviado com sucesso. Agora aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 3 pessoas que eu preciso enviar e-mail, eu tenho uma lista, percorro pessoa por pessoa, para cada uma delas eu disparo um envio de e-mail, tá? Só que eu preciso do e-mail dessas pessoas, então eu vou transformar essa minha lista aqui de pessoas em um dicionário de pessoas, tá? Onde eu vou ter aqui... Não, vamos fazer diferente. Vamos manter a lista, tá? Fica mais fácil para vocês entenderem. E aqui eu vou passar pessoa. Vou fazer assim, ó. Eu vou ter uma lista, tá? E vai ter um objeto, nome, Felipe. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma lista de objetos, uma lista de pessoas. E vai ter o e-mail do Felipe aqui, que é felipegmail.com. Eu vou ter uma segunda pessoa. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. E vou ter uma terceira pessoa. Aqui eu vou fazer a Gabriele. O Joãozinho. Joãozinho. Agora eu tenho uma lista de pessoas, tá? De objetos. Se vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, que é uma lista que tem dicionários dentro, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com um vídeo sobre dicionários para vocês, tá? Que eu fiz aqui já no canal. Vocês podem dar uma olhadinha lá que vai fazer mais sentido isso aqui. Agora eu estou percorrendo essas 3 pessoas e para cada uma delas eu vou disparar um e-mail chamando pessoa.nome e passando a pessoa.email. E aí estou atribuindo o retorno da minha função, aqui eu estou atribuindo essa string para o e-mail enviado e mostrando o e-mail enviado. Vamos ver o que aconteceu de erro. Não tem pessoa. Tá, eu já sei o que aconteceu. Vamos lá. Print pessoa. Aqui. Pessoa. Nome. Pessoa. E-mail. É isso aí. Se eu rodar esse código agora, vocês vão ver que e-mail enviado para Felipe, né? Dona do e-mail Felipe Gmail, e-mail enviado para Gabriele, dona do e-mail Gabriele, e o e-mail enviado para o Joãozinho, dona do e-mail Joãozinho. O que está acontecendo aqui? Da onde vem isso? De novo, tenho minhas pessoas, estou percorrendo uma por uma dessas pessoas, e para cada uma delas eu disparo, eu executo, eu chamo, invoco
a minha função envia e-mail que está declarada aqui em cima, onde eu preciso passar 2 parâmetros, o nome da pessoa que vai receber e o e-mail da pessoa que vai receber o e-mail, né? Nome e e-mail. E aí eu monto a minha eu executo meu e-mail aqui, mas no nosso caso eu monto a minha string, e-mail enviado para, o nome e dona do e-mail que eu passei como parâmetro, beleza? E como isso aqui é o retorno da minha função, eu estou passando o retorno da minha função para a minha variável e-mail enviado e estou mostrando o valor dela aqui, e-mail enviado. Então é basicamente isso que está acontecendo. Essa é uma função que tem parâmetros de entrada e que tem um retorno, beleza? É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, esses exemplos simples de como se declara uma função em Python, de funções que têm parâmetros, funções que não têm parâmetros, que eu mostrei para vocês, que pode ter também, funções que têm retorno de alguma coisa, de algum valor, e funções que não têm retorno de nada, simplesmente executa um bloco de código e não retorna mais nada. Beleza? Para esse vídeo era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até a próxima e fui!